O acordo em que a Índia e a China chegaram sobre a retirada militar ao longo de sua fronteira disputada de 3.379 km, na região do Himalaia, uma área conhecida como Linha de Controle Real, a LAC, que nunca foi claramente definida e continua sendo uma fonte de atrito entre os dois desde a Guerra de 1962, foi vista pelos entusiastas dos BRICS como um sinal de um mundo multipolar. Mas olhar para os BRICS a partir dessa perspectiva de mundo multipolar é muito mais sobre ideologia do que sobre geopolítica. Até por isso, em algum momento, os BRICS ou vão fracassar ou terão que se reconfigurar radicalmente. Eu digo isso porque a geopolítica é uma força tosca, mas honesta e inevitável, que esmaga ideologias e frustra os idealistas. Não que os BRICS tenham como foco se tornar um bloco geopolítico como a OTAN, afinal isso nunca foi discutido, apenas sonhado por nacionalista de geladeira, porque nunca foi esboçado qualquer tipo de esboço de política em comum, nunca foi rascunhado qualquer política de cooperação militar e nem mesmo um possível mercado comum, nada, apenas um fórum de discussões econômicas fora do monopólio do G7. Então, de onde os nacionalistas de geladeira tiram essas ideias de competição entre BRICS e OTAN, só Deus sabe. E também não é uma indicação de um mundo multipolar. Essa ideia de tentar um mundo multipolar é muito mais parte de um planejamento russo para evitar ficarem presos na órbita chinesa. Mas é uma estratégia bastante fraca e limitada, que provavelmente será limitada a algum aspecto simbólico menor. O mundo, quando nós olhamos todas essas informações e dados, indicam apenas uma direção, um mundo bipolar caótico. Eu digo bipolar caótico porque o mundo bipolar de União Soviética e Estados Unidos era bipolar e ordenado, já que ambas as potências tinham capacidade de projeção direta em quase qualquer parte do mundo e conseguiam também coagir o mundo de forma uniforme, o que não é o caso do mundo bipolar de China e Estados Unidos, onde apesar desses dois países serem de longe os mais fortes em todos os sentidos que os demais, não conseguem o mesmo grau de projeção que havia na Guerra Fria e nem conseguem coagir na mesma intensidade. Então países intermediários, fortes o suficiente para se impor perante os dois, mas não fortes o suficiente para não serem engolidos pela gravidade ou da China ou dos Estados Unidos, serão a nova regra. Esse acordo entre China e Índia é bom, um avanço, mas é, digamos, justamente a parte mais fácil e irrisória de se resolver entre esses dois países. Porque o dilema sino-indiano se dá, na verdade, a leste com o Myanmar e a oeste com o Paquistão e ao sul no Oceano Índico. Aqui vocês têm problemas que, se fossem resolvidos, seria realmente algo grande, digno de nota. Porque entenda que o principal aliado da China é o Paquistão. Muita gente pensa que a Coreia do Norte desencana, não é o Paquistão. Os dois têm uma relação muito mais profunda do que a dos chineses com os norte-coreanos. O Paquistão garante 3 coisas aos chineses. A primeira é que se os indianos ficarem ousados e tentarem tirar proveito de um eventual enfraquecimento chinês, os chineses terão meios de quebrar o abastecimento de água potável dos indianos a partir do Himalaia, podendo atingir o núcleo geopolítico hindu a norte e nordeste, e com o Paquistão colocar ainda pressão em toda a sua fronteira ocidental. A segunda é que é uma cobertura atômica, então são 2 países nucleares contra um. E o terceiro, que a influência na Ásia Central, que foi por milhares de anos uma área vista como área de influência indo-budista, nunca mais voltou para a órbita de Nova Delhi, porque literalmente o Paquistão fecha, junto com a China, a fronteira norte da Índia. Então qualquer acordo da Índia com esses países da Ásia Central, que envolva mercadorias ou pessoas, vai precisar passar pelo território chinês ou paquistanês. A Ásia Central já é uma área de influência dividida entre Rússia e China, que tem o entendimento sobre a região. Então os chineses não querem um terceiro ator na região metendo os bedelhos. Os Estados Unidos se meteram muito aqui no passado, na Ásia Central, durante a década de 2000 e 2010, principalmente durante a ocupação no Afeganistão, mas eventualmente caíram fora, conforme as prioridades de Washington foram mudando. Então a China e a Rússia não podiam fazer nada. Aliás, na verdade, os russos no início até apoiaram a presença norte-americana aqui, o que desagradou os chineses bastante na época.
Mas os indianos não vão cair fora se colocarem os pés aqui, como aconteceu com os Estados Unidos. Porque, diferente dos americanos, a parte da Ásia Central era uma área de influência natural indiana. Então, se eles voltarem, não será igual como foi com os Estados Unidos. Os indianos não vão ficar pouco tempo, mas ficarão provavelmente permanentemente. E pessoal, esse vídeo é um oferecimento da Insider. Por isso eu preciso falar algo incrível para vocês, que a Black Friday da Insider já começou. E olha só, os preços estão absurdamente bons. Mas fica ainda melhor porque com o meu cupom especial, os descontos podem chegar até 40%. E sabe uma coisa que eu gosto nas peças da Insider? Elas são antibactericidas, respiráveis e têm um caimento que é simplesmente perfeito. É conforto o dia inteiro. Seja com as cuecas boxers que não enrolam nas pernas e nem ficam muito soltas, fazendo ploft-ploft o dia inteiro te incomodando, ou com os sutiãs e calcinhas incríveis para o público feminino. Ah, e ainda tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, que quando você acessa pelo meu link, o cupom é aplicado automaticamente no carrinho. E quer saber? Isso ajuda muito a manter essa parceria que fortalece o nosso canal aqui, o Geopolítica Mundial, com a Insider. Agora, nesse período, de 18 a 23 de novembro, as Wonderwares Insider estão com os melhores preços do ano. É o momento de você garantir peças tecnológicas ultra confortáveis e com mega desconto. Então olha o link na descrição do vídeo ou nos comentários destacados e aproveita essa tecnologia e conforto na sua Black Friday. E aqui entra o ponto. Porque se a Índia aceita a situação atual como ela está hoje, isso significaria que os indianos abrirão mão de qualquer pretensão à Ásia Central, o que não seria um problema se não fosse o fator Paquistão. Isso se dá porque os jihadistas islâmicos que entram na Índia para praticar atos terroristas, para se envolver com crime organizado e para converter indianos ao Islã, estimulando insurreições internas, sobretudo na casta excluída dos Dalits, vem justamente do Paquistão. No Paquistão, eles têm dinheiro, refúgio para se esconder, campos de treinamento, depósito de armas e por aí vai. Então, a Índia, aceitando o status quo de agora, ou seja, como a situação atual sendo o normal, significaria sem ter mais agressões ou pressões deles, indianos, sobre os paquistaneses. E acontece que não é como se o governo paquistanês tivesse muito controle sobre esses jihadistas dentro do seu próprio país. Eles não têm, e ainda por cima, as autoridades paquistanesas, sobretudo o serviço secreto paquistanês, demonstram pouco interesse em conter esses jihadistas. Ataques como o de 2019, onde a Força Aérea Indiana atacou bases jihadistas em solo paquistanês, teriam que simplesmente acabar. Então os indianos, se não forem proativos para cima do Paquistão e dessas células jihadistas, ficariam numa posição defensiva e de vulnerabilidade, o que eventualmente poderia, e até acredito que vai acontecer no futuro, levar os indianos a terem enormes problemas com os jihadistas e o Islã como um todo no futuro. E a China não irá trocar uma relação segura e estável com o Paquistão, que é altamente dependente de Pequim, e também que não tem qualquer chances de competir com eles. Porque uma Índia que se tornar muito forte pode tornar tudo muito instável para os chineses. Então, aceitar a normalização dessa situação implicaria que Nova Delhi aceitaria essa supremacia chinesa. Não tem alternativa. Já do lado oriental, também temos uma situação ruim, porque em Myanmar você tem esse grupo de refugiados islâmicos que vieram de Bangladesh, os Rohingyas, e foram para Myanmar em números de várias e várias centenas de milhares, na verdade milhões ao longo de várias décadas. O problema é que Myanmar é um semi-caos já. O governo de Naypyidaw, a capital do país, não controla o país todo. Então viu essa enorme quantidade de Rohingyas entrando no país e, tal como em todos os lugares, os refugiados islâmicos se estranharam com a população nativa. Nas cidades e vilarejos em que os Rohingyas chegaram, eles se tornaram maioria e assim que se tornaram maioria, começaram a expulsar os budistas, que são 90% da população de Myanmar. Em algumas regiões tiveram templos budistas queimados e monges espancados. A população local então começou a exigir que o governo fizesse alguma coisa, e como o governo de Myanmar já estava com o país dividido, ele não perdeu tempo, porque ele não queria ver uma outra região fora do controle deles, e mandaram as forças armadas. Então eles chegaram no noroeste do país, não com balas de borracha e gás lacrimogêneo, mas com chumbo, tanques de guerra, helicópteros de guerra e por aí vai. A ordem era expulsar os Rohingya do país de uma vez por todas, e esses refugiados então começaram a inundar
parte de Bangladesh, de onde eles vieram, e também partes do território indiano. Sobrou então para os indianos terem que lidar com esse problema, que os empurrou para a superpovoada Bangladesh. Acontece que Myanmar não é o Paquistão. Eles não são inimigos da Índia. Então pressionar Myanmar é mais complicado, até porque o governo miamarense era aliado da China e os indianos apoiam o governo miamarense na repressão aos rohingyas, porque eles enxergam que isso é um problema mútuo. Mas recentemente, os chineses romperam com o governo de fato de Myanmar, e os indianos não sabem muito bem como lidar com a situação. Aliás, quase ninguém sabe. Os americanos mesmos, mestres em se meter onde não foram chamados, não se metem aqui, porque aqui é um caos tão grande que só os chineses e os tailandeses conseguem entender o que está acontecendo. E como resolver a questão dos Rohingya, que pode jogar ainda mais pressão islâmica agora na parte oriental do país, sem levar com isso instabilidade regional que envolva o hiperpovoado Bangladesh e por consequência também vai respicar nos indianos, e a frágil Myanmar, que é amiga da Índia, mas extremamente dependente e próxima da China, é uma dúvida que os indianos têm. Às vezes eu falo isso e vem gente falando que não tem sentido uma inimizade entre China e Índia porque os dois vivem interagindo e negociando e apoiando os BRICS e etc. Entenda que países não são pessoas. Nações não lidam com as coisas em termos absolutos. Não existe 8 ou 80. Países que são frequentemente rivais em alguma coisa cooperam em outras. Até mesmo quando eles são inimigos, isso acontece. Veja como, apesar da enorme retórica e pesadas sanções e embargos dos Estados Unidos contra a Rússia, os americanos continuam comprando fertilizante e urânio dos russos. Se por um lado não tem sentido na Índia provocar a China se metendo em Myanmar, por outro, não quer dizer que ela deva ficar retraída, apenas assistindo à ascensão chinesa sem buscar os seus próprios objetivos nacionais. São coisas diferentes. Enquanto a China busca expandir a sua influência, digamos, verticalmente, alcançando as águas quentes do Oceano Índico ao sul e ao Pacífico Norte gelado, a Índia busca expandir a sua influência horizontalmente, alcançando o leste e o oeste até as fronteiras da antiga Índia britânica da era vitoriana, paralela ao Oceano Índico. Por décadas, as lideranças do Partido Comunista da China se preocupavam com a vulnerabilidade das rotas marítimas da China, sobretudo no Estreito de Malaca. Daí a aposta tão forte na Rota da Seda por terra, porque assim eles contrabalanceariam essa dependência do estreito e vulnerável Estreito de Malaca para importações de petróleo. E é esse um medo muito antigo dos chineses, muito antes até mesmo do Partido Comunista da China. O mundo da dinastia Ming já foi abalada em 1511, quando os portugueses conquistaram Malaca, porque isso atingiu as rotas comerciais navais entre China e Oriente Médio. Uma forma de escapar do dilema de Malaca significa também utilizar os portos no Oceano Índico para transportar petróleo e outros produtos energéticos através de estradas e gasodutos ao norte, até o coração da China, de forma que os petroleiros não precisem necessariamente navegar pelo Estreito de Malaca para chegar na China. Esta é apenas uma das razões pelas quais a China deseja desesperadamente integrar Taiwan ao seu domínio, para que possa redirecionar suas energias navais para o Oceano Índico. A chamada estratégia militar chinesa de colar das pérolas para o Oceano Índico inclui a construção de um grande porto e posto de escuta no porto paquistanês de Gwadar, no Mar Arábico, onde os chineses poderiam monitorar o tráfego de navios pelo Estreito de Hormuz. Outro porto que poderia ser utilizado pelos chineses no Paquistão é Pasni, a 120 km a leste de Gwadar, conectados por uma nova rodovia construída pela China. Em Hambantota, na costa sul do Sri Lanka, os chineses construíram o equivalente a uma enorme estação de carvão para seus navios. No porto de Chittagong, em Bangladesh, na Baía de Bengala, empresas chinesas têm sido ativas no desenvolvimento das instalações de contêineres, onde a China também está aumentando o acesso naval. Em Myanmar, os chineses forneceram bilhões de dólares em assistência militar para a junta governante antes dela ser derrubada, mas ainda permanecem investindo pesado no país. Mesmo com a crise entre os dois, Pequim segue construindo e modernizando bases comerciais e navais, construindo ligações rodoviárias, fluviais e de gasodutos da Baía de Bengala à província chinesa de Yunnan, e operando instalações de vigilância nas Ilhas Coco no meio da Baía de Bengala. Muitos desses portos estão mais próximos de cidades no centro
e oeste da China do que de Pequim e de Xangai. Esses portos no Oceano Índico, com ligações rodoviárias e ferroviárias norte-sul, ajudariam a libertar economicamente o interior sem litoral da China. Tudo isso é legal e bom, afinal esses países modernizaram sua infraestrutura no nível que sozinhos nunca poderiam fazer. O problema é que a influência chinesa em países que, historicamente, estiveram muito mais vinculados aos indianos, mesmo antes de uma nação índia existir, dá para Nova Delhi uma quantidade de opções muito limitadas na região. Mesmo que as intenções chinesas não sejam hostis, e de fato não tem absolutamente nada que prove qualquer hostilidade chinesa, e eu digo nada mesmo, a Índia não pode simplesmente se dar ao luxo de ter o seu destino definido pelos outros. Eles não podem terceirizar a sua geopolítica. Os indianos sabem muito bem disso, coisa que as elites brasileiras nunca aprenderam. Os chineses raramente buscam um controle total, como os Estados Unidos, França ou a Inglaterra costumam fazer. Eles, em geral, têm preferido permanecer à margem, como no caso de Gwadar, enquanto a autoridade portuária de Singapura é que tem concessão para operar essas instalações nas próximas décadas. Os chineses preferem muito mais amarrar os seus interesses com os interesses de outros do que a imposição de uma agenda, como acontece com os europeus e com os americanos. Não é à toa o aumento dessa influência chinesa, mas o que merece a atenção é o desejo da China por acesso a portos modernos de águas profundas em países amigos ao longo do limite sul da Eurásia, onde investiu consideravelmente em ajuda econômica e diplomática, o que dá a Pequim uma presença maior nas rotas de comunicação marítima no Oceano Índico. Proteger essas rotas serve como um grande argumento de venda burocrático nos círculos de poder chineses para uma força marítima de águas azuis. A verdadeira lição aqui é a sutileza do mundo no qual estamos entrando, no qual o Oceano Índico fornece uma demonstração muito importante. Em vez das bases militares rígidas da Guerra Fria e das épocas anteriores, aqui nós teremos instalações civis militares de uso duplo, onde os arranjos de base serão implícitos ao invés de explícitos, ou seja, não ficará muito claro se o seu uso será militar ou civil ou os dois. Assim, ao mesmo tempo em que a China se afirma, a Índia busca aumentar a sua influência regional, do Oriente Médio ao Sudeste Asiático. Eu já comentei aqui no canal como os indianos têm aumentado muito as suas relações com Israel, mas não só com Israel, mas também, por incrível que pareça, com o Irã. Como é tradicional da política externa indiana, um pragmatismo muito forte, às vezes até parecendo meio que confuso, o que, no caso dos indianos, tem funcionado e parece que é uma boa estratégia. O Irã é uma garantia de abastecimento energético para os indianos, bem como para os chineses. Então, apesar da extrema proximidade de indianos com israelenses, uma pressão de Nova Delhi contra o Irã não vai ser interessante. Em 2005, a Índia e o Irã assinaram um acordo de vários bilhões de dólares, pelo que o Irã iria fornecer 7,5 milhões de toneladas de gás natural liquefeito anualmente à Índia, por 25 anos. Além do que, os iranianos também se preocupam com o crescimento do jihadismo. Além disso, tem o fator russo que eu mencionei que vai além da Ásia Central, porque os indianos mantiveram e ampliaram suas relações com Moscou, mesmo desafiando os países ocidentais, porque tanto a Rússia como a Índia temem um super fortalecimento chinês na região. E os mercados da Índia podem aliviar um pouco a pressão da dependência que a Rússia tem com relação à China hoje. Então, apesar dessa movimentação nos BRICS e normalização do Himalaia, que também é importante lembrar, é muito cedo para se celebrar, envolveria o reconhecimento dessas situações em Myanmar e Paquistão, principalmente Paquistão. Então, se por um lado não há muitas opções para os indianos seguirem, a não ser com os BRICS, por outro, aceitar essa normalização que eu mencionei implicaria em aceitar essa supremacia chinesa e colocaria os estados indianos numa posição de vulnerabilidade. É um jogo bastante complicado para os indianos, mas que revela por que os BRICS são uma organização muito mais frágil do que os seus entusiastas pensam. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e um super especial obrigado ao IteroBR por ser apoiador do DeLeon. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. O seu apoio é muito importante. Abraços e até o próximo vídeo.